Pessoal, Ellison Augusto de volta aqui para o canal Mão de Obra, sejam muito bem-vindos! E no vídeo de hoje é um vídeo inicial de uma série chamada Obra de Cabo a Rabo, onde eu vou compartilhar o meu conhecimento com você em todas as fases de uma obra, fases nas quais você deve debruçar o seu olhar e prestar atenção nessas fases para não cometer o erros aí quase que irreversíveis, erros que dão muito problema na obra. É uma série de 10 vídeos, onde nós estamos começando hoje, e no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho da etapa inicial, do pontapé inicial, por onde que eu devo começar. Então já te peço que se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, e se você já conheceu o nosso trabalho, deixa aquele like na confiança, ou se no final do vídeo eu te ajudei de alguma forma, você deixa aquele like que também vai me ajudar de montão. Fechou? A aula de hoje, o vídeo de hoje, nós vamos começar falando sobre a escolha do terreno. O que nós temos? Eu vou mostrar aqui na lousa para vocês. Nós temos terreno chamado de terrenos em aclive e terreno em declive, ou terreno dos sonhos, que é o terreno plano. Na hora da escolha do terreno, tá? Na hora de escolher esse terreno, nós temos que prestar muita atenção. Por quê? Porque se nós estamos pensando em fazer uma casa que seja retinha, uma casa sem escada, uma casa térrea, por exemplo, ou uma casa que não tenha dificuldade de acesso, nós precisamos encontrar um terreno plano. Esses seriam os melhores, o melhor mundo. Só que o que acontece? O que nós temos hoje? Nós temos o terreno em aclive, tá? Aqui é a rua, tá? Rua, para ficar mais fácil, né? E aqui a gente tem o terreno, tá? Então aqui é um terreno em aclive, tá? Em aclive. E o que nós temos também? A situação. Vou fazer com outra canetinha que essa aqui tá falhando. O terreno em declive, tá? Opa, deixa eu fazer aqui para facilitar. Aqui. O terreno em declive. E aqui tá a rua, tá? Aqui tá a rua. E o terreno plano, né? Plano reto, que todo mundo sabe o que é. Ele tá reto. O que acontece, né? O terreno em declive, tá? Esse terreno aqui em declive, ele está descendo, tá? Em relação à rua. Então aqui ele está nivelado com a rua, você chega no terreno e é um terreno que ele vai descendo, vai descambando lá para baixo. Quando a gente tem uma descidinha só de leve é mais fácil, né? Mas nem sempre é essa situação. Às vezes você pega terreno aí que é o que nós chamamos de piramba. Mas, né, como o adensamento populacional aí está cada vez maior, pessoas querendo terrenos em áreas bem específicas, nem sempre a gente vai encontrar aí um terreno plano. E para isso nós vamos precisar trabalhar nesses terrenos. Então o terreno aclive, ele está subindo em relação à rua, e um terreno em declive, ele está descendo em relação à rua. Até aí esse conceito, né? Maravilha, show de bola. E terreno reto, que é reto, né? Não tem muito o que falar sobre esse terreno. Mas qual que é a pior situação que nós temos quando nós vamos construir? É o que nós chamamos de muro de arrimo, que eu considero como muro de arrimo. Por quê? Porque ele é custoso, né? Custa caro fazer um muro de arrimo correto, um muro de arrimo direito, custa caro e custa tempo, né? Coisa que a gente não consegue comprar com dinheiro. Tempo é algo bem complicado, tá? Então o que nós temos? Por exemplo, um terreno que está em declive, tá? Em relação à rua está aqui, tá? Rua, tá? Se você quiser fazer, tá, um terreno plano, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer um arrimo aqui na parte do fundo, né? E fazer a compensação de terra, aqui fazendo com que a terra, tá, suba e faça deixe plano o seu terreno. Esse muro de arrimo, tá? E a situação do terreno em aclive, tá? Que é ao contrário,
também é a mesma situação, porque o que o pessoal quer fazer? Quer cortar esse terreno, né? Ele está aqui, quer cortar esse terreno, e aí você vai precisar fazer uma estruturação, porque o terreno continua para cá, né? Então você vai precisar dessa estruturação, tá? Aqui no caso de um terreno que está descendo, que nós precisamos fazer o aterro, além, tá, do custo desse arrimo, nós vamos ter um custo maior de fundação. Por quê? Porque como eu tenho aqui toda essa parte de terra solta, primeiro que eu não vou poder fazer, mesmo que aquele terreno natural permitisse fazer uma fundação direta, que é uma fundação um pouco mais barata, como sapata isolada, sapata corrida, radier. Aqui nesse caso nós não vamos conseguir, porque nós vamos ter que fazer estacas, tá, que ultrapasse aqui esse terreno e que vá resgatar aqui um solo bom que está aqui na parte de baixo. Então, financeiramente, tá, se eu comprar um terreno que está descendo, um terreno que está em declive e quiser fazer esse nivelamento, eu vou gastar com muro de arrimo, vou gastar aqui com aterro e vou gastar com uma fundação um pouco mais, né? Com a grana um pouco mais, um desprendimento financeiro maior, tá? Então essa aqui é o pior dos casos. O pior dos casos é um terreno em declive, que você vai querer nivelar ele, tá? O que pode ser feito? Pode ser trabalhado os níveis desse terreno no projeto, né? Você pegar aí um bom arquiteto, um bom engenheiro que vai trabalhar aí o seu projeto em função do terreno. O que pode ser feito? Você pode trabalhar nesse terreno em faixas. Então aqui você faz um corte, faz aqui a área de lazer, você faz outro corte, aqui faz uma parte da casa, você faz outro corte, faz outra parte da casa, tá? A desvantagem é que você vai ter uma escadaria descendo aí para esses níveis, corredores laterais com escada ou com rampas acessando, né? Mas é algo que você vai precisar trabalhar com arquiteto, precisar trabalhar com engenheiro, trabalhar muito bem esse projeto. Se você trabalhar aqui em escadinhas, digamos assim, né? Trabalhando, compensando aqui esses níveis, você vai ter aqui um ganho financeiro considerável, tá? Qual que é o problema aqui desses terrenos que estão caindo, né? Além de tudo, é o escoamento da água pluvial e de esgoto. Se você não tiver nenhuma rede de esgoto passando no fundo do terreno, tá? E você for precisar fazer aqui, tá, um banheiro, por exemplo, onde você vai jogar esse esgoto, sendo que a rua está aqui, a tubulação de esgoto da rua está passando em cima. Você vai precisar fazer uma caixa de coleta, tá? Vai precisar comprar uma bomba específica e vai ter que bombear esse esgoto para a rede, para a rua lá em cima. A mesma situação da água pluvial, tá? Então você tem chuva, você tem a área descoberta, você tem a chuva caindo aqui, você também vai precisar fazer uma caixa, fazer a coleta dessa água e mandar através de bomba para a rua. Por isso que eu falei que o terreno em declive, né, ele é um terreno mais custoso para se construir. A outra situação que a gente tem é a situação do terreno em aclive, que é um terreno que está subindo em relação à rua. Então aqui eu tenho a rua, né, e aqui eu tenho o terreno subindo, né? Se você quiser nivelar esse terreno, o que você vai ter que fazer? Vai ter que cortar ele aqui no fundo, como tem um maciço aqui de terra, você vai precisar estruturar com um arrimo, tá? Aqui, e aí sim construir a casa no plano. Em relação à fundação, aqui seria um menor problema, porque como você cortou ao invés de aterrar, então aqui, se você tiver lá na sondagem, você tiver uma fundação direta, né, uma sapata, por exemplo, isolada, ou um radier, né, aqui você, nesse caso, você vai conseguir executar, porque você cortou, aqui o terreno ainda ele está em natural, né, você não tem um aterro aqui, você não tem terra fofa, tá? Qual que é a desvantagem? Primeiro, o custo de você cortar, mandar embora essa terra, mandar para um bota fora, tá? Estruturar aqui como arrimo. E a outra desvantagem é que você vai ter uma casa aqui enterrada
no barranco. Aqui você tem a situação onde você tem a rua, você nivelou, então aqui você vai conseguir jogar as águas pluviais e jogar o esgoto sem precisar bombear, tá? Esse esgoto, essa água pluvial. Então aqui você consegue jogar em nível lá para a rua. O que pode ser feito para minimizar aqui esse arrimo é a mesma situação que eu mostrei lá no terreno. Você pode vir trabalhando em camadas. Então faz aqui a garagem mais baixa, depois você faz o nível da casa aqui, depois a área de lazer você faz ela mais alta. E aí você ganha esse muro de arrimo. Apesar de que você tem que fazer o arrimo aqui para esses platôs, mas é um arrimo mais leve, é um arrimo mais tranquilo para ser trabalhado. Claro que vai depender muito da inclinação, né? Muitas vezes, tá? Muitas vezes, o ideal seria aí você levar um engenheiro calculista ou um engenheiro orçamentista para ir visitar o terreno contigo antes de você comprar esse terreno. Por quê? Porque ele pode fazer uma avaliação e às vezes o que você vai desprender financeiramente para deixar esse terreno nivelado, você consegue colocar no valor e comprar um terreno mais reto, um terreno mais plano, que geralmente tem aí um valor um pouco mais alto em relação a esses tipos de terreno. Beleza? O vídeo de hoje aí é só, tá? Então foi aí um beabá aí do terreno, como é que você escolhe dar continuidade ao projeto em função desse terreno. Nas próximas aulas a gente já vai entrar, nos próximos vídeos a gente já vai entrar aí falando do projeto, escolha de fundação, alvenaria, enfim, mas aí é tema aí para os próximos vídeos. Beleza? Se você então não se inscreveu no canal ainda, já aproveita, se inscreva para acompanhar essa série Obra de Cabo a Rabo. Se curtiu esse vídeo, tá curtindo o nosso trabalho, deixa aquele like que vai nos ajudar de montão. Muito obrigado e um grande abraço.